Meus irmãos, nós não temos hoje um sermão, temos mais uma mensagem, uma palestra. Tem uma pessoa aqui que me emprestou um livro sobre oração, o melhor livro do mundo sobre oração. Ele chama Fernandes. Eu preciso devolver o livro. Você me procure, viu, Fernandes? O livro é muito bom. E é baseado nesse livro que nós vamos fazer essa palestra. O livro é do Alexandre Fernandes. São anotações que eu fiz sobre a oração nesse livro. Crescendo em oração. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus está falando isso. Não sou eu, Jesus está falando isso. Tudo quanto você pedir em oração, creia e você recebe. A oração, irmãos, é um lugar de encontro. Na oração nós encontramos com Deus e Ele conosco. A oração é uma maneira de receber bênção. Quanto mais nós oramos, mais bênçãos nós recebemos. A oração é uma parceria com Deus. Nós com Deus e Ele conosco. E produz resultados positivos. Há 3 tipos de oração. Você sabe quais são? 3 tipos de oração. A oração intercessória, a oração pessoal e a oração devocional. A oração intercessória é a oração que a gente faz para os outros. Oramos pelos enfermos, pelos amigos em dificuldades, pelas famílias em crise, por avivamento na igreja, pela salvação dos que não conhecem ao Senhor. Tudo isso é oração intercessória. Oração por transformação social e oração pela nação brasileira. Porque nós somos intercessores. Eu vou repetir, nós somos intercessores. E Jesus também é um intercessor. Isso está no Hebreus 7:5. Por isso, diz o Hebreus, por isso também pode salvar os que por eles se chegam, vivendo sempre para interceder por eles. Qual é o foco da nossa intercessão? Pergunta. Qual é o foco quando nós intercedemos? Qual é o foco? É a liberação maior do Espírito Santo e a liberação da justiça de Deus. Eu tenho 2 versículos aqui.
Lucas 11, 13, que diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E o Lucas 18, 7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Deus dá o Espírito Santo, Deus dá a justiça dele a nós. A oração pessoal, o que é? É a oração pela liberação da bênção e do favor de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa própria família, pelas nossas finanças, nossos ministérios. São orações pessoais que a gente faz. Pela nossa saúde e pelas circunstâncias gerais. É por novas portas de oportunidades a nós e aos irmãos em Cristo. Aqui tem muita gente que tem portas abertas para o seu ministério. O que precisa é passar nessa porta e orar. E a oração devocional, ela relaciona-se à nossa própria renovação, nosso crescimento e comunhão espiritual com Deus. Ela foca a nossa adoração a Deus. Por exemplo, quando cantamos agora, alguns cânticos desses, nós estamos orando, cantando. A oração devocional foca a nossa adoração a Deus, a nossa petição para sermos fortalecidos pelo Espírito Santo, para uma comunhão mais profunda com Ele. Neste tipo de oração, irmãos, o nosso foco é crescer na intimidade com Deus à medida que nos unimos a Ele mais e mais com afeição, ação de graça e espírito de obediência. Pedimos para maior compreensão de Sua palavra e do sustento de nosso ministério. Agora, eu espero que após essa palestra, outros irmãos venham orar conosco às terças-feiras, às 9h15. Porque essa palavra, a Bíblia fala para toda a igreja. Deus fala para toda a igreja. Jesus fala para toda a igreja. E temos falado muito sobre oração. Temos uma reunião de oração às terças-feiras, com um número razoável de pessoas. E sabemos que dificilmente as igrejas têm um grupo como nós temos. Mas se você ouvir essa palestra para obedecer, vai haver mais gente na reunião de oração. Amém ou não? Assim, irmãos, havemos de ser intercessores pela liberação maior do Espírito Santo, para sermos fortalecidos e cremos que tudo quanto em oração pedimos, recebemos. Tudo. Os textos que nós já lemos aqui, os textos bíblicos, e os que ainda vamos ler, nos favorece a entendermos sobre nossas orações. Vejamos, primeiro ponto:
3 temas de oração. Primeiro ponto. 3 temas de oração. Os dons do Espírito é um tema. O fruto do Espírito é outro tema. E a sabedoria do Espírito são inteiros 3 temas. Vamos ver os dons do Espírito. Irmãos, orar por maior liberação dos dons do Espírito e maior poder de Deus em nossas vidas e de toda a igreja. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, diz a palavra, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito é dada a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro dom de língua estranha, a outro interpretação das línguas. Tudo isso é distribuído para a igreja. Se a igreja entende, ora e recebe. Eu me lembro que há anos atrás eu pedi um desses dons e Deus me deu. É o dom de discernimento de espírito. Ele me deu. Os dons é para ser dado, para serem dados à igreja. O fruto do Espírito. Pedir para que a liberação do fruto do Espírito. Você se lembra quais são os frutos do Espírito? Eu vou recordar aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso está em Gálatas 5, 22 e 23. São frutos que nós temos que pedir, buscar. A sabedoria do Espírito. Orar por sabedoria e entendimento espiritual para os cristãos, para que andem de maneira que esteja de acordo com o Senhor e que lhe agrade. Diz a palavra: não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Na oração. É que nós entendemos qual é o nosso ministério que Deus nos dá. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual, com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. Estudamos nesse acampamento lindo, maravilhoso, que não houve nada negativo, tudo positivo, sobre o andar nele. Um tema difícil, mas Deus nos inspirou a chegarmos lá onde Ele queria. Nos últimos dias, irmãos, diz a palavra: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, pelos seus filhos e filhas
e filhos e filhas profetizarão. Os meus filhos profetizam, cumprem. Os jovens terão visões, e nós mais velhos sonharemos sonhos. Ponto 2. Andando no Espírito. Em Gálatas 5, abre certinho. Em Gálatas 5, Paulo nos exorta a andarmos no Espírito, o que fazemos principalmente desenvolvendo um relacionamento com Deus. Então, logo em seguida, nos deu uma grande promessa das Escrituras: vivei no Espírito. Esse termo vivei na Bíblia é traduzido também andai, e o andai é traduzido às vezes em viver. Então, vivei no Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. O que é carne na Bíblia? Sensualidade, glutonaria, alcoolismo, bebedices, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, invejas e coisas assim semelhantes a essa. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quer dizer, por que esse texto? Você saber que você pode vencer a carne, todos esses pontos que eu li aí, se enchendo do Espírito Santo. Porque o Espírito combate a carne. A carne reage contra o Espírito que está em nós, mas o vencedor sempre é o Espírito Santo. Se você anda pecando nessas áreas, encha-se do Espírito. Andar no Espírito é a principal maneira de termos vitória sobre a nossa carne. A mente focada na carne é morte. Mas a mente focada no Espírito é vida e paz, diz Romanos 8:6. Temos que focar a nossa mente no Espírito Santo. Conversando com o Espírito Santo. Na oração, irmão, podemos concentrar a nossa mente em Deus de duas maneiras: no Pai, Deus Pai, que está sentado em seu glorioso trono. Se você quer saber como é que Ele está no trono, é o 4 de Apocalipse. E no Espírito Santo que habita em nosso espírito. Então nós podemos conversar com o Pai e o Espírito. Precisamos nos recolher interiormente para falar com o Espírito Santo. Romanos 8, 9 e 10
diz assim: o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus não está longe, ele está em vós. A palavra fala. Crê. Se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ter um relacionamento íntimo com o Espírito, irmãos, será valioso. Tem crente que não tem relacionamento com nada. Tem crente para vir aqui no culto domingo e voltar para casa. Mas há tanta bênção para o crente. Estamos falando nelas, né? Poucas. Tirei do melhor livro de oração do mundo, livro grosso, que eu quero devolver, não sei, não lembro quem é que me emprestou. Orando no Espírito. Benefícios de falar em língua estranha. Falamos mistérios quando falamos em línguas. Porque o 1 Coríntios 14, 2 diz o seguinte: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 2. Edificamos, quando falamos línguas estranhas, a nós mesmos. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. 3. Bendizemos e damos graças a Deus em línguas. 1 Coríntios 14, 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não entende. Quer dizer, quando você fala línguas, você fala bem, em louvor a Deus, mas quem está ouvindo não entende nada. Mas não é por isso que vai deixar de falar língua. Terceiro ponto: a importância de pedirmos. No Mateus 7, 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo mundo sabe de cor esse texto. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Por que você não pede? Porque não busca. As 3 expressões bíblicas aqui do capítulo 7 de Mateus, também repete nos evangelhos, em conjunto, ensina claramente qual é a disposição amorosa de Deus no que diz respeito a atender as nossas orações. Ele fica na expectativa da tua oração. Porque se você pede, você recebe. Se você busca, você acha. Se você bate, ele abre as portas. Além de um relacionamento mais profundo com Deus e de bênçãos em nossas vidas, uma medida maior de graça está reservada aos que buscam mais o Senhor. Em Filipenses 4, 6, Paulo nos instrui dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições em oração, em tudo. O Senhor conhece as nossas necessidades sem que nós as peçamos. No entanto, Ele aguarda para nos dar muitas coisas até que as peçamos e pedimos a Ele. Ele fica esperando os seus pedidos. E os nossos pedidos a Deus em nossas orações são importantes para Ele, independentemente de como nos sentimos a orarmos. Os nossos pedidos a Deus é o meio de participarmos da comunhão do coração ardente juntamente com as três pessoas da Trindade. E diz o texto aqui em 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Portanto, irmãos, nossas petições devem ser feitas, precisam ser feitas. Por quê? Segundo a sua vontade. Lógico, temos que pedir dentro da vontade de Deus. 2, temos que orar no nome de Jesus. E esse nome foi dado para Jesus na sua ressurreição. É um nome que está acima de todo nome. Aí você ora em nome de Jesus, você recebe. 3, crer nas promessas. Eu li a Bíblia inteira esses 3 meses, é uma coisa extraordinária. O que Deus promete, faz. 4, guardar os seus mandamentos. Está no 3:22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A importância de nós pedirmos. Eu vou repetir. A importância de nossos pedidos a Deus. Imagina toda a igreja pedindo. Imagina o que vai acontecer. Nada tendes, diz a palavra em Tiago, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso está no Tito, no Tiago 4:2-4. A oração assim, que pede para gastar no seu inimigo, o mundo, não pode mesmo ser respondido. O alvo de nossas petições deve ser a graça de Deus, a sabedoria de Deus, e assim por diante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu tenho uma ação contra mim há vários anos, no fórum. E sobre essa ação eu tenho pedido a sabedoria, e Deus tem me dado.
Conclusão. Eu falo, são 3 tipos de oração. Oração intercessória, é a oração pessoal e é a oração devocional. E são 3 os temas da oração. Os dons do Espírito que devem ser buscados, o fruto do Espírito que deve ser pedido e a sabedoria do Espírito. Recordamos que devemos andar no Espírito, como Paulo fala em Gálatas. Vós que viveis no Espírito, andai também no Espírito. Conversar com o Espírito é uma coisa interessante. Você fica sozinho, ou no seu quarto, ou vai lá para a chácara, de cada lugar lindo, e ali conversa. Você fala e ele responde. E orando no Espírito, em línguas estranhas. Aqueles que receberam esse dom, ou que querem receber, peçam. E a importância de pedirmos. Se você não pede, você vira um crente qualquer. Que a diferença sua é ter um Deus que espera você pedir para te abençoar. E então eu concluo afirmando que não devemos orar simplesmente por orar. Porque está ouvindo agora aqui, eu agora vou orar. Não. Mas nós devemos orar para ter comunhão com Deus. Devemos orar para que as coisas mudem. Olha que eu acompanhei um pouco o carnaval, misericórdia, piorou, né? Nossa, agora eu também não orei para mudar o carnaval. Precisamos orar. Liguei a televisão e estavam distribuindo camisinha para ter sexo com uma mulher que não é tua, com a mulher do outro. Umas coisas nesse carnaval. E o nosso dinheiro eles dão para o carnaval. A gente paga imposto, eles deram 7 milhões, que mal, tudo errado. O dinheiro é nosso, e nós não queremos nada daquilo que está lá com o nosso dinheiro. Devemos orar para ter comunhão com Deus, mas também oramos para que as coisas mudem e para que as bênçãos de Deus sejam liberadas em nós e por meio de nós. Tiago escreveu sobre o poder da oração. Muito pode, diz ele, por sua eficácia, a súplica do justo. 5,16. Onde estão os justos? Aí, está cheio. Quer ver? Levanta a mão, justo aqui. Quem é justo? Quem foi justificado por Cristo? Todos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E Jesus afirmou em João, o último versículo, e termina essa palestra. João 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, Jesus falando,
eu o farei, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Por isso vos digo, que está lá em Marcos, que eu dei no início, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Pode pedir o que você quiser, dentro da vontade de Deus, exagerar até, e Ele vai responder. Termino fazendo um apelo. Vamos voltar para nossas casas e ter um horário especial de oração. Primeiro, você deve vir à reunião de oração às terças-feiras. É 1 hora de oração só. A oração em conjunto abençoa um ao outro. E segundo, você vai marcar um horário para orar todos os dias. E esse horário vai ser o ponto de encontro seu com Deus. Porque se você sai daqui, não ora e volta semana que vem, não está agradando a Deus. Ele está na expectativa dos seus pedidos. Que coisa! Ele se alegra quando você pede. Ele se regozija, porque ele está nessa expectativa. Quem é que pode mudar Bauru? Nós. E ele sabe, ele quer mudar Bauru. Quem é que pode mudar os seus vizinhos? Nós. Quem pode abençoar os vizinhos? Nós, com as nossas orações. Então é o seguinte, eu estou insistindo, porque Deus me mandou fazer essa palestra. Eu vou devolver o livro, que eu não sei de quem é. É o melhor livro de oração do mundo. Tem algumas coisas aqui de nossa experiência. Mas, irmão, prometa a Deus agora a orar essa semana. Quem gostaria de prometer a Deus, eu vou orar essa semana? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. E abençoa essas pessoas que estão com a mão levantada, para que realmente o Senhor se alegre com elas, por nesta semana levantarem pedidos intercessórios, pedidos pessoais e pedidos devocionais a Ti, em nome de Jesus. Impede o inimigo de tirar o tempo dessas pessoas, e não ora porque não tem tempo. Não é isso, não ora porque não ora, mas que eles possam buscar esta semana, bater, possam pedir, porque o Senhor tem muitas bênçãos reservadas para os nossos pedidos. Impede o teu arqui-inimigo de tomar o tempo dessas pessoas, e que eles saiam daqui abençoados por Ti, para falarem e pedirem o que o Senhor quer que eles peçam, e o Senhor responder, abençoar, primeiramente ao irmão, segundo a sua família, a igreja, a cidade, o país e o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.